Eu quero te apresentar essa ferramenta que eu desenvolvi para as minhas supervisionadas, que é uma ferramenta para que você possa fazer o diagnóstico do seu raciocínio clínico em aba. Depois de tantos anos supervisionando profissionais que utilizam a aba nos seus atendimentos, fonopsicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, eu percebi que as maiores dificuldades estavam centradas no processo de avaliação até a construção do PEI. As inseguranças, as dificuldades, as dúvidas, elas vinham muito ancoradas nessa fase da intervenção. E talvez você esteja passando por isso. Você esteja se sentindo insegura em utilizar os atendimentos. Ainda mais que provavelmente você anuncia isso como parte do seu trabalho, como um trabalho baseado em aba, e muitas vezes vem a dificuldade, vem a insegurança por falhas no processo. Essa ferramenta, ela não avalia o seu conhecimento em aba, ela não tem a ver com o que o profissional conhece na área da aba, porque também percebi nesses anos, enquanto supervisionava e supervisiono muitos profissionais, é que a lacuna não estava no conhecimento. Eles se dedicam muito em fazer cursos, em acumular conhecimentos, mas a grande dificuldade está centrada, então, na prática, em traduzir tudo o que você aprendeu da teoria para a prática. Por isso, com esse instrumento, você consegue avaliar o seu processo clínico da avaliação ao PEI. Eu gostaria que você preenchesse junto comigo. O instrumento, a ferramenta está disponível aqui abaixo do vídeo. Você pode imprimir e preencher, ou, por enquanto, se você ainda não imprimiu, você pode pegar um papel, uma caneta para você ir anotando a sua pontuação. Vamos lá. Lembrando que o seu diagnóstico está nos itens que você deixar em branco. O ideal seria você preencher todos esses quadradinhos. Da mesma forma que nós fazemos a avaliação dos nossos aprendizes, quando vamos preencher um VB-MAP, a ABLS, as lacunas, os quadrinhos que não estão preenchidos são os déficits daquele aprendiz. Da mesma forma, esse diagnóstico ele é assim. Primeiro ponto é a revisão de registros. Você vai assinalar o que você faz na sua prática clínica. Se você faz, ou se você quiser pensar em um caso específico, talvez um caso que você considere a condução difícil, ou que você está travada em, em alguma parte desse caso, você pode pensar em um caso específico para preencher. Se não, você pensa na sua rotina de forma geral. Se você faz isso, você marca. Se não faz, deixa em branco. Consultei avaliações anteriores antes de iniciar qualquer novo processo. Você vai começar um processo de avaliação. Você consulta as avaliações anteriores desse aprendiz? Identifiquei quais perguntas clínicas já foram respondidas. Eu vou falar muito sobre pergunta clínica, eu falo muito sobre isso. O que é uma pergunta clínica? Eu vou dar um exemplo. A família chega para você com uma queixa específica, que pode ser, por exemplo, relacionada à fala daquele aprendiz. A mãe pode te dizer: Olha, meu filho tem um diagnóstico de autismo e, para mim, o grande prejuízo dele é com relação à comunicação, ele não fala. Isso é a queixa. A sua pergunta clínica ou perguntas clínicas estão relacionadas a, por exemplo, ele não fala, mas ele se comunica de alguma outra forma? Ele utiliza sinais? Ele utiliza algum tipo de comportamento, mesmo que seja um comportamento desafiador para se comunicar?
Será que esses comportamentos desafiadores, eles vêm pela dificuldade na comunicação? Ele tem os pré-requisitos comunicativos? A comunicação dele é a minha prioridade nesse momento? É o que eu tenho que trabalhar em primeiro lugar? Ou eu preciso trabalhar com outras habilidades que são prioridade? Então, esse é um exemplo de perguntas clínicas. Então, pergunta clínica é diferente de queixa. Eu preciso saber quais perguntas clínicas já foram respondidas e eu vou verificar nos registros anteriores aí desse aprendiz. Eu verifiquei quais intervenções já foram tentadas e com que resultado. Então, o que que já foi feito com essa criança, com esse aprendiz, o que deu certo, o que não deu certo. Sem essa etapa, a avaliação tende a repetir o que já foi feito ou ignorar o que já funcionou. Isso aqui significa perda de tempo. Repetir coisas que já foram feitas, dados que já foram coletados, pode ser perda de tempo. E aí, é claro, você vai agir com seu bom senso para verificar o que vai precisar ser repetido, o que não, o que já foi feito, o que você pode considerar como dado. Perda de tempo. O seu tempo, e eu sei que você luta contra o seu tempo, você muitas vezes está consumindo seus fins de semana, suas horas com a família por conta de atendimentos. O tempo da família, que não quer perder mais tempo, a família já chega angustiada nesses atendimentos, você sabe disso, e principalmente o tempo da criança ou do aprendiz, que é irreversível. Então, são pontos importantes os pontos de revisão de registro. Vamos para o segundo ponto. São 7 no total que eu levantei, que eu chamo de pontos de ruptura. E aí, pode ser que você tenha um ponto de ruptura, pode ser que sua dificuldade esteja centrada num desses pontos, pode ser que mais de um. Ponto 2, importantíssimo, escuta da família. A família foi ouvida e é ouvida como fonte primária de informação, como fonte principal de informação. Realizei entrevista estruturada ou semi-estruturada com os responsáveis. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, Lídia, mas como eu vou atender uma criança sem conversar com a família, sem fazer uma anamnese, um levantamento de histórico? Isso acontece muito. Alguns profissionais que eu supervisiono, eles trabalham para empresas, para planos de saúde, às vezes contratados por alguma clínica que não clínica própria, e às vezes esse profissional entra para substituir outro profissional que já estava atendendo a criança. E muitas vezes há uma imposição desse serviço para que o profissional que está entrando dê continuidade ao que o outro está fazendo, no sentido de não precisar fazer entrevista com a família e nem a avaliação. Qual a chance disso dar certo? Claro que a avaliação muitas vezes não vai precisar ser repetida, é o que a gente já viu aqui, né, no início, na revisão de registros, mas a entrevista com a família, ela é importantíssima. Levantei prioridades da família, não apenas as minhas hipóteses clínicas. Eu dei vários exemplos aqui de perguntas clínicas que eu quero responder na minha avaliação, mas pode ser que a família tenha alguma prioridade específica ali, e geralmente tem, que você precisa considerar até para alinhar expectativas. Muitos atritos entre o terapeuta, o profissional que está atendendo a criança e a família, vêm por falta de alinhamento entre expectativas. Identifiquei rotinas, contextos e demandas reais do cotidiano da criança, isso é importante. Entender ali o que é relevante para esse aprendiz no dia a dia dela, no dia a dia dele. Muitas vezes a gente pensa em objetivos que são objetivos só para dentro de consultório, não são objetivos que serão de fato úteis ali para essa criança no dia a dia dela. Terceiro ponto, pergunta clínica.
E eu gosto muito dessa frase que o PEI começa na pergunta clínica antes de qualquer protocolo. Então a gente sempre pensa assim: eu recebo a família, então eu tenho a entrevista, depois eu tenho aplicação de protocolo, e aí eu tenho o PEI. Geralmente é essa sequência. Mas aqui a gente vai ter revisão de registros, a entrevista, o levantamento das perguntas clínicas, e aqui eu já começo a construção do PEI. Eu vou realizar observação direta, eu vou aplicar o protocolo e aí eu finalizo o PEI. Essa é a sequência ideal do PEI. Só para a gente continuar aqui, a gente vai escrever os nossos programas de ensino com folhas de registro, folhas de registro, para que eu faça análise de dados e vá então reavaliando, atualizando o PEI. O nosso trabalho ele é dessa forma, certo? Então, voltando aqui, pergunta clínica. Transformei as prioridades identificadas em uma pergunta clínica clara. Eu sei o que eu quero responder ali na avaliação. Pode ser com relação à comunicação da criança, pode ser com relação a comportamentos desafiadores, pode ser com relação a habilidades acadêmicas, pode ser com relação a habilidades sociais, pode ser com relação a atividades de vida diária, pode ser tudo isso junto. Eu preciso identificar as prioridades. A minha pergunta clínica que orienta o domínio a ser avaliado. Então, se eu vou avaliar todos esses domínios, eles partem a partir da pergunta clínica, não é do domínio para a pergunta. Eu consigo responder o que preciso descobrir sobre esse caso antes de intervir? Porque senão, gente, o que que acontece? A gente constrói uma avaliação só para ficar na nossa pastinha lá, só para ficar na nossa gaveta completamente desconectada da intervenção. Eu nem sei como que uma intervenção é montada sem considerar a avaliação, mas isso acontece muito. Você não consegue mensurar, você não sabe para onde você está indo, a família não sabe o que está sendo feito, você não consegue tomar decisões porque não tem dados, ou toma decisões sem dados, e aí fica uma decisão vaga e você se sente fracassado, sente que você não consegue chegar a resultado algum. Então, por isso que eu digo que muitas vezes o ponto de ruptura do raciocínio clínico está aqui nesse processo. E muitas vezes eu peço para as minhas supervisionadas começarem de novo o processo de avaliação. Eu prefiro fazer isso, entre aspas, perder esse tempo para que a gente possa redirecionar aí a intervenção. Observação direta, importante. Importante a gente ter uma observação direta, estruturada, sem pensar em protocolo, para observar realmente essa criança ali, né? Eu preciso realizar pelo menos uma observação direta, estruturada, em contexto natural ou funcional para a criança. E esses dados da observação direta, eles precisam ser considerados na interpretação. Uma outra questão importante, né, e eu até coloco aqui, nenhum protocolo substitui o olhar clínico direto, né? Observação direta, ela é dado. É algo que eu costumo dizer é o seguinte, com relação à conclusão da avaliação, a conclusão da avaliação, ela precisa trazer um olhar sobre a criança, um olhar geral. Muitas vezes a conclusão, ela é repetição da conclusão de um protocolo. Então, conclusão não é repetição de protocolo. Os dados do protocolo vão estar na sua conclusão, mas na conclusão você tem que ter entrevista,
que você coletou na entrevista, o que você observou na revisão de registros, o que você observou na observação direta, o que você teve como dado dos protocolos ou do protocolo que você aplicou. E aí, essa conclusão precisa trazer um panorama sobre a criança. E falando em protocolo, vamos falar sobre o ponto 5 dos 7 pontos, escolha do protocolo. Continue assinalando o que você faz, o que não faz, deixa em branco. Escolha do protocolo. A escolha do protocolo foi guiada pela pergunta clínica e pelo perfil do caso. Então, eu tive uma pergunta clínica, eu pensei naquilo que eu quero avaliar, então eu escolhi o protocolo. Eu percebi ali, por tudo que eu revisei, pela conversa com a família, pela observação direta da criança, que a grande lacuna dessa criança é em habilidades de vida diária. Então eu vou escolher a EIFOS. Eu percebi que é uma criança com muita dificuldade em comunicação, faltam pré-requisitos. Eu vou escolher o VibMap, eu vou escolher a ABLES. Então, é assim que acontece uma escolha de protocolo. Para escolher o protocolo, eu preciso considerar a faixa etária, o repertório verbal e os prejuízos prioritários da criança. E faixa etária, sim, apesar da gente falar sempre em nível de desenvolvimento. Os protocolos da análise do comportamento não são protocolos, em sua maioria, referenciados por norma, eles são referenciados por critério, então eles levam muito mais em consideração o nível de desenvolvimento. Mas a idade cronológica precisa ser considerada, sim, quando você for pensar, por exemplo, em materiais para avaliação, em escolha dos estímulos, em domínios que você vai avaliar. Então, eu posso aplicar o VibMap com uma criança ou com um pré-adolescente de 11, 12 anos, ou com adolescente? Posso. Mas eu vou aplicar o brincar? Faz sentido? Não faz. Então, eu vou escolher os domínios. Faz sentido eu escolher mando, se existe um prejuízo do mando? Sim, claro que faz muito sentido. Ouvinte, segmento de instrução, com certeza. Então, eu preciso escolher ali os domínios de acordo também com a faixa etária. Não escolhi o protocolo por ser o que domino melhor ou o que tenho disponível. Muitas vezes o profissional escolhe um protocolo porque é o protocolo que ele gosta, é o protocolo que ele se sente bem aplicando, é o protocolo que ele fez o curso, e não por ser o protocolo que a criança está pedindo nessa avaliação. Então, a escolha não é pelo seu gosto, é pelo que a criança precisa. Forças do caso, importantíssimo. Isso é algo que eu trabalho também muito em supervisão. As minhas supervisionadas, elas têm uma ferramenta, se você é minha supervisionada, você tem acesso a ela, em que a gente faz um caminho, até parecida com essa ferramenta, a gente faz um caminho para tentar descobrir quais são os protocolos mais indicados para aquele caso. Então, eu fiz uma árvore de tomada de decisão. E uma das primeiras coisas que eu coloco lá, e já vou compartilhar aqui com você, para você saber um pouquinho como funciona essa árvore, é identifique 5 habilidades que a criança já apresenta. Então, obrigatoriamente, você já vai escrever ali 5 habilidades que a criança já apresenta. Os objetivos terapêuticos partem de repertórios existentes, não apenas de déficits. E as forças do caso foram consideradas na escolha das estratégias de ensino. Se eu construo um PEI só com base nas dificuldades da criança, esse PEI ele é pouco funcional e pouco motivador. Aí a criança começa a apresentar comportamentos desafiadores na sua sessão. Aí você fala, eu vou fazer uma análise funcional, vou escolher um método tal para fazer análise funcional, nananã. Mas antes da gente fazer uma análise funcional, a gente precisa tentar entender, e a gente escolhe primeiro o caminho mais simples, tentar resolver isso sem análise funcional. Porque muitas vezes a criança apresenta comportamento desafiador porque você só está apresentando demandas difíceis para ela.
E aí a gente pensa assim, ah, esse comportamento é fuga de demanda. Ah, eu vou fazer uma análise funcional para verificar se é fuga de demanda mesmo. Não, não. Tá, é fuga de demanda, mas às vezes ela está fugindo das suas demandas, da forma como você é, construiu o plano terapêutico para ela, percebe? Então, antes de pensar em algo macro, vamos observar o micro ali, o que está acontecendo. E até, inclusive, sempre que você estiver diante de uma dificuldade, e esse material que está aqui para você imprimir, pode compartilhar com outras pessoas, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, mas sempre faça referência a mim, é a única coisa que eu peço, mas preencha isso primeiro, porque às vezes a falha está no seu planejamento e não naquele comportamento emergente ali da criança, ok? Não estou dizendo que não é para fazer análise funcional, hein, gente? Não é isso. Mas a gente precisa pensar também sobre a nossa responsabilidade aí nesses comportamentos, ok? Sétimo e último ponto, operacionalização do PEI. Cada objetivo, então assim, pense no seu PEI. Lídia, eu não tenho PEI. Bom, então aqui o ponto 7 já falhou bastante, né? Mas dá tempo. Sempre é tempo da gente se reorganizar. Mas se você tem um PEI, eu não chamo de PEI, chamo de PTS, chamo de PDI, não tem problema. PTF, né? O terapêutico fonoaudiológico. Ah, eu chamo de currículo, não tem problema. É o documento que você coloca ali os objetivos daquela criança que você espera que ela atinja num determinado eh, tempo, certo? Cada objetivo descreve um comportamento observável e mensurável. Então, assim, olhe os seus objetivos. Eu tenho ali comportamentos que eu consigo ver e consigo medir. Os objetivos descrevem o que a criança vai fazer, não o que o profissional vai fazer. Como assim? Às vezes eu vejo PEIs, reviso PEIs com as minhas supervisionadas assim, estimular a linguagem. Estimular a linguagem é um objetivo seu, do profissional, não é um objetivo da criança. A criança não vai estimular a linguagem. Quem vai estimular a linguagem dela é você. A desenvolver habilidades auditivas. É você que vai desenvolver habilidades auditivas nela, tá? E aí eu vou te ensinar uma formulazinha que eu sempre trabalho com as supervisionadas, que é o aprendiz deverá ser capaz de. Se você começa a sua frase do seu PEI sempre assim, você consegue construir melhor e utilizar os verbos mais adequados. Outro ponto, os objetivos não são estratégias disfarçadas de metas. Eu vejo também muitos PEIs com estratégias e não com metas. Então, às vezes, tem ali a descrição de uma atividade que vai ser feita com a criança e não com a meta especificamente. Então, o que que eu quero que você faça? Você marcou aí, pintou todos os quadradinhos que você faz, certo? O que você deixou em branco são as suas lacunas. Agora você vai contar quantos pontos nós temos. Nós temos aí um total de 21 pontos e aqui a gente tem a leitura do diagnóstico. Se você fez de 18 a 21 pontos, parabéns, você tem um processo estruturado. O próximo passo é refinar a qualidade de cada etapa. E a supervisão, ela faz muita diferença nisso, nesse refinamento do profissional. Eu tenho supervisionadas que fazem um trabalho maravilhoso e que eu entrei com elas para supervisionar, para ensinar esse refinamento. Como que a gente pode refinar? Melhorar o que já está muito bom. De 10 a 17 pontos, temos pontos de ruptura claros no seu raciocínio clínico. E por isso que você se sente insegura na hora de decidir, na hora de conversar com o médico, na hora de conversar com a equipe, na hora de mostrar algo que você escreveu. Esses pontos têm solução e não vem de mais um curso, não é acumulando conhecimento, porque conhecimento você já tem. Se você fez de 0 a 9 pontos, precisamos reconstruir esse processo clínico desde a base. Não é falta de conhecimento, é falta de método, e método se aprende
com acompanhamento individual. Eu espero que você use bastante esse material. Como eu disse, pode compartilhar, pode levar para sua equipe, pode discutir, e eu sempre fico à disposição para te ajudar nesse processo.